Olá, boa noite a todas e todos. Está no ar mais um programa Geringonça, que é um produto do CCDLL, Comitês Coletivos pela Democracia e Lula e Luta. Hoje nós vamos falar sobre as comunicações da esquerda nas redes sociais, um tema bastante urgente. Você que está nos assistindo, aproveita, se você não puder ficar grudado na televisão, ligue o seu celular na sua, como é que chama aqui? Na sua caixa de som preferida e nos deixe de fazer companhia, que é o mais importante, não é? Ah, e como o nosso programa vai ser sobre luta, disputa política, nós vamos inaugurar aqui hoje também uma novidade, que é o Geringonça nas ruas. Antes de entrar com o Geringonça nas ruas, eu queria chamar aqui minha querida companheira de noite, Renata Del Mônaco. Boa Ai, noite, Lúcio, espera só um minutinho antes de dar boa noite, que eu vou terminar de fazer uma coisinha, que é compartilhar o Pode Espalhar no meu status do WhatsApp. Isso é super importante. Todos Pronto. os meios de comunicação, para nós, é super importante. Feito. E, Boa noite, Lúcio. Boa noite a todas que estão aqui nos assistindo. Bem-vindas a mais um Geringonça. Fernandão, põe aí o vídeo a novidade, né? Que temos aqui hoje, que é o vídeo da Mônica Simões. Tarde, boa noite, geringonços. Estamos aqui no Compresp para defender a nossa cidade. Hoje temos aqui coisas muito importantes para defender. Temos que defender o Ibirapuera, temos que defender a vilinha da Vila Mariana, temos que defender a nossa cidade. Não estamos sozinhos. Eu não consigo nem entrar. As pessoas estão aqui, lutando para defender a nossa cidade. Compresp 25 de maio. Oi, Denise. O Compresp, a nossa companheira Mônica Simões esteve lá hoje, né? Teve um debate bastante tenso e intenso no Compresp. O que é o Compresp, moçada? Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da cidade de São Paulo. Esse Compresp é um órgão responsável para proteger o patrimônio histórico e cultural da capital paulista. Ele também atua junto com o DPH, Departamento de Patrimônio Histórico, decidindo regras de tombamentos e áreas envolvidas, né? Esse vídeo, essa nossa estreia hoje aqui no programa, que é o Geringonça nas ruas, ele veio a calhar porque nós vamos estar falando aqui exatamente de luta, de resistência, sobretudo na comunicação, não é? E quem é a nossa convidada de hoje? Renata, você conhece ela? Ana Flávia, conheço, já esteve com a gente no Geringonça, a gente fez uma parceria na época que o Lula estava preso, a gente fazia alguns programas com ela. A Ana Flávia. Bem-vinda, cadê a Ana Flávia? E quem é a Ana Flávia? Boa noite, Ana. A Ana Flávia, ela é jornalista, pesquisadora do Centro de Pesquisa em Comunicação e Trabalho na USP. E é também diretora do Instituto Lula. E ela veio aqui hoje conversar com a gente sobre algumas novidades na luta pela comunicação digital. A Moniquinha estava antes nas ruas, né? As lutas são sempre nas ruas e nas redes. Nosso vídeo era um exemplo de luta nas ruas, que também reverbera nas redes. Boa noite, Ana Flávia Marques. Adoro esse sobrenome, não sei porquê. Olá, Lúcio, Renata, é um prazer estar aqui com vocês no Geringonça e também com um público, né, do Geringonça que já está há tanto tempo. Quando eu fui convidada, eu falei, ai, que bom que vocês ainda estão aí, firme e forte, porque como a Renata disse, a gente fazia parcerias e o Geringonça nasceu bem naquele momento ali que o presidente Lula estava preso injustamente, né, então nos apoiou bastante na campanha Lula Livre também. Então, é uma honra estar aqui com vocês. É uma honra ter você. A honra é nossa. Eu tenho uma parcela significativa das pessoas
que fazem o Geringonça, nós nos conhecemos nas lutas nas ruas. É horrível que eu vou falar, mas com o golpe contra a Dilma, eu conheci pessoas muito especiais, entre elas o pessoal do Geringonça, né, que virou ser Geringonça depois de muitos anos, né, do golpe contra a Dilma, mas foram nas ruas que eu conheci Bel, Fernando, Marizilda, Moniquinho, Gaúcho, o Laerte, o Sidoli, a Ângela. Mas isso é luta também, né, Renata? Eu acho que a gente que luta, a gente encontra isso nas ruas, assim, né? A gente encontra nossos iguais, a gente encontra um coletivo, a gente se encontra enquanto esse ser coletivo, e por isso que lutar vale a pena, né? Então, acho que isso é uma parte bonita da luta, quando a gente se encontra e quando a gente encontra os nossos iguais. E foi neste período que eu descobri que a luta não se faz só nas ruas e se faz nas redes também. É sobre isso que a gente vai falar, né, Lúcio? Sim, é uma marca do século XXI, né? Ruas e redes, né? Não temos como fugir das redes. Eu gosto mais das ruas, mas as redes também me deixam feliz, principalmente nas minhas páginas pessoais, que eu sempre estou mandando mensagem para os meus alunos. Ana Flávia, a gente fez algumas perguntas aqui para você, e eu vou começar com a primeira, tá bom? Tá. Esse é um bate-papo, você já conhece bem o Geringonça, então a gente vai fazer a primeira, que é o seguinte: é muito comum vermos nas redes sociais análises que dão conta de uma incapacidade da esquerda, leia-se do PT, de se comunicar no mundo digital. O que você, que está no centro desse debate, pensa sobre essa visão? Bom, eu acho que muitas vezes eu escutei, mas o PT é analógico, a militância do PT é analógica. Eu não acho verdade, viu, Lúcio e Renata? Eu acho, toda reunião que eu vou, inclusive, tem que falar para o pessoal parar, eles ficam lá, estão olhando no celular, estão no Zap, estão conversando com a família. Então, isso demonstra que o PT não é analógico, mas demonstra também uma certa falta de estratégia nossa para ocupar o espaço território, o espaço da internet, né, o espaço virtual, esse espaço das plataformas com estratégia. Isso sim, eu acho que faltava, e é por isso que existe o Pode Espalhar. O projeto que eu vou conversar com vocês aqui sobre isso. Então, não é verdade, não é analógico, e também não é verdade que a gente não entende nada de comunicação. Porque se fosse assim, a gente não tinha ganhado todas as eleições, a gente tem se mantido no movimento social. Claro, tem limitações, existem limitações de variadas naturezas, né? Que a gente pode, inclusive, conversar sobre isso, sobre a falta de permeabilidade dos movimentos, dessas organizações tradicionais, né? Mas não é verdade que a gente é ruim de comunicação e que a gente é simplesmente analógico, né? Então, eu acho que os cientistas falam sobre isso e falam muito mal, né? Tanto é que a gente tem uma série de influenciadores, a gente tem, essa semana, tem muita gente nova. Essa semana o Pedro Rousseff, de Minas Gerais, estava aí batendo 1 milhão, está quase batendo 1 milhão. Quem puder ajudar, inclusive, se puder curtir lá a página dele, seguir a página dele no Instagram. A gente tem vários influenciadores, lideranças nossas que falam, que utilizam a internet. Mas também não estamos com essa bola toda, né? A gente tem que olhar também para as questões que falta a gente avançar, né? Uma delas é a gente entender a internet como um território que precisa ser ocupado estrategicamente, né? Então, eu acho que tem, inclusive, para quem gosta de estudar o assunto, tem o Milton Santos, que eu acho que é uma referência muito importante para a gente, quando ele fala dessas redes, né? Quando ele fala desse fluxo da informação. Há também outras pessoas que falam sobre essa ocupação do território, claro, com as limitações das grandes plataformas, dessas big techs, do chamado capitalismo, né, informacional, capitalismo de plataforma, que é um tipo de capitalismo que a gente vive hoje. É uma marca muito forte da nossa época, né? Então, eu discordo, viu, gente? Eu discordo que a gente é analógico. Acho que tem muita coisa, e a gente passou por campanhas que, embora a gente não tenha alcançado o êxito, você mesmo estava falando aqui da campanha da presidente Dilma, eu coordenei a comunicação da Frente Brasil Popular na época do impeachment, e a gente, mesmo assim, a gente conseguiu
algumas vitórias, né, parciais, digamos assim. Vocês podem lembrar do tanto de tempo que a gente levou para que o golpe de 64 fosse visto como um golpe, né? Então, já no impeachment da Dilma, a gente marcava isso como um golpe. Então, logo assim, há poucos anos, e com todas as evidências que surgiram depois, a sociedade hoje está mais latente que foi um golpe, que não foi um mero impeachment, né? E isso faz parte da batalha de comunicação, né? E isso mostrar que não tinha nada, mesmo a campanha Lula Livre, que a gente estava lembrando aqui com saudade. Então, isso faz parte da batalha de comunicação. Quando a gente falava do presidente Lula, por exemplo, quando ele estava em Curitiba, a gente falava prisão política, ex-presidente, para marcar discursivamente essa estratégia de que se tratava de uma autoridade, que estava sendo imputada ali uma injustiça. E são aspectos que demonstram que a gente compreende um pouco, né, de comunicação. E tem uma coisa, Ana, só um minutinho, Lúcio, hoje parece que nós da esquerda, a gente reage com mais rapidez. Eu vou dar só um exemplo de rapidez. Esse final de semana, né, o Luciano Huck, não sei se foi no final de semana, mas eu soube ontem, né, que ele fala uma bobagem com relação na verdade, ele fala uma mentira com relação à Bolsa Família, e ele coloca ali toda uma carga, né, da sua classe, do que ele pensa. E rapidamente, muitas pessoas reagiram, né? Eu acho que hoje a gente... Inclusive nós hoje, tá? Isso. Então, assim, que me veio à mente, né? Hoje a gente reage muito rapidamente às coisas que estão acontecendo na internet. Ana, eu só queria acrescentar uma coisa à sua fala, e eu concordo plenamente com você, eu discordo radicalmente dessa ideia de que nós não sabemos comunicar, nós, o PT. Mano, na minha página, eu vejo o tempo inteiro Gleisi Hoffmann, Pedro Rousseff, Lindenberg, Instituto Lula, o tempo inteiro. Eles não param de postar coisas. Eu não sei que horas eles dormem. Então, dizer que nós não sabemos ocupar as redes eu entendo como uma grande má vontade de alguns analistas do nosso campo, infelizmente, porque essas leituras vêm de pessoas do nosso campo. Enfim, eu acho que não. Porque se nós não comunicássemos, eu sempre falo isso para todo mundo, a nossa maior vitória foi em 2018, quando a gente ficou em segundo lugar. Contra tudo e contra todos, mídia corporativa, judiciário, força, tudo, Haddad foi para o segundo turno. Qual outro campo político conseguiria esse feito? Nenhum. Então, a comunicação do partido e da esquerda, de um modo geral, no meu entender, é bastante eficiente. Vamos para o segundo debate? Ana, agora vai. Ana, o Pode Espalhar é um instrumento de uma luta extremamente desigual no campo da comunicação. As plataformas e toda a mídia hegemônica são de extrema-direita. Nós, do campo progressista, lutamos como podemos. Um parênteses, nos anos 70, a gente pregava lambe-lambe nos posts, só para o pessoal aí saber disso. Fala para a gente, Ana, o que é e como funciona essa nova página para aprimorar a comunicação. E uma curiosidade, vocês têm colhido bons resultados com o Pode Espalhar? Bom, o Pode Espalhar, ele mais do que uma ferramenta de comunicação, um site, uma página do Instagram, ele é uma metodologia, Lúcio e Renata. Por que isso? Eu estava falando agora para vocês de que a esquerda ela não é analógica, né? Que todo mundo está ali, tem as suas páginas, seu grupo de WhatsApp, Facebook, seu Instagram. Mas o que nos faltava era uma estratégia, um sentido mais coletivo para traçar essa luta. Vou dar um exemplo, assim, claro, né? A gente passou por aquela questão da IP, né? O IP foi lá, colocou a culpa na Anvisa, etc. E aí, na hora, a gente falou assim, gente, isso aqui passou o final de semana, uma catarse, todo mundo falando, colocando foto da turma bebendo detergente, etc. Mas a gente, na hora, a gente falou, gente, isso aqui é uma cortina de fumaça.
E aí a turma nossa progressista da internet sacou que era uma cortina de fumaça e eles pararam de falar e voltaram para o assunto do Bolsonaro, que era um assunto que a gente deveria continuar falando, né? Então, o Pode Espalhar, ele é essa metodologia que dá um sentido coletivo, uma estratégia nessa ocupação do território na internet. Então, isso é muito importante dizer, porque vocês vão entrar lá no podeespalhar.com.br, vocês vão ver que tem um monte de conteúdo, tem muita coisa sendo postada, a gente posta tudo lá todos os dias. Então, agora já sobre o fim da escala 6x1, tem muito conteúdo, tem conteúdo para falar sobre o fim da escala 6x1 com empreendedores, enfim, tem muita coisa, mas ele no fundo, ele é essa estratégia. Como que a gente faz, né? A gente se relaciona com lideranças, né? E dessas lideranças a gente se relaciona com outras para a gente poder ocupar esse espaço da internet com esse sentido, né? E a gente analisa pesquisas, a gente analisa monitoramento de rede, a gente analisa trend topics, a gente analisa uma série de dados para a gente fazer essa orientação bem dada, né? Essa orientação com o máximo de justeza na linha política possível. Então, por isso que a gente fala que não é só uma ferramenta. Com o Pode Espalhar, a gente consegue ajudar na formação, porque a gente tem uma coluna, uma linha editorial que explica o que é as coisas. Então, assim, o que é o projeto de segurança que o Lula aprovou? Por que ele é importante? Né? Então, a gente faz com uma série, entre todas as linguagens, né, uma série de linhas estéticas, uma delas é o didatismo. Por que isso é importante, Lúcia e Renata? Porque uma das questões que a gente aferiu em pesquisa é que a nossa turma tinha pouco argumento de qualidade para se posicionar. E não só se posicionar nas redes, mas se posicionar no almoço de domingo, na igreja, na conversa com os amigos. Né? Então, o fim da escala 6x1 é importante. Mas por que ele é importante? Né? O que isso afeta os empreendedores? Como isso afeta? Como que afeta as pessoas? Quem que afeta? Não é todo mundo, né, que será afetado. Os trabalhadores informais, por exemplo, que é a grande maioria no Brasil, não serão afetados por isso. E como você faz dessa conversa, né, puxa dessas informações uma conversa com as pessoas próximas. Então, ele é uma metodologia que age na formação, ele também é uma metodologia que ajuda a mobilizar. Então, por exemplo, a gente tem ato hoje em São Paulo. Então, a turma de São Paulo mandou, como a gente se organiza também por território, nessa lógica de redes e ruas, a gente mandou a informação que ia ter ato aqui em São Paulo para a turma de São Paulo poder se organizar. Da mesma forma, se tiver ato amanhã em Sergipe, a gente tem uma basezinha ali na nossa rede que a gente consegue mandar essa informação lá para Sergipe, dizendo que tem um ato. Então, ajuda na mobilização. E ajuda também na organização. Né? Porque, além disso, a gente pega essa orientação, a gente solta a orientação toda terça-feira, quem quiser recebê-la, né? Só entrar no timelula.com, que é a comunidade onde recebe essas orientações, é um cadastro que você faz, vocês vão receber as orientações por ali, e aí a gente ajuda também a fazer mobilizações específicas. Então, agora a gente está com a mobilização do fim da escala 6x1, né? Então, a gente tem divulgado na pressão, o Brasil quer mais tempo, uma série de ferramentas para as pessoas se manterem ativas e mobilizadas na internet. Também fazemos campanha de voluntários, né? Para as pessoas poderem nos ajudar a coordenar os famosos grupos de WhatsApp, né? A gente tem um time de voluntários em que a turma ajuda a abrir grupo, fechar grupo, passar a informação para frente, porque nessa atual circunstância que a gente está, militar, diferente de outras épocas, que as pessoas saíam do trabalho, iam lá para a Assembleia do Sindicato, naquele momento, logo depois do trabalho, hoje o tempo livre, o tempo de trabalho, ele é muito emaranhado para muitas pessoas, né? Você está em casa, você está trabalhando, daqui a pouco você para, aí você vai fazer uma tarefa de casa, e você olha o celular, e a gente tem que dar uma alternativa para as pessoas militarem, contribuírem de alguma forma. Então, a gente também tem aí uma frente de voluntários. E ajuda também a gente a dar visibilidade para quadros políticos, né? Também. Então, é o que essa rede de influenciadores jovens tem feito também através da comunicação. Então, mais do que uma ferramenta, uma página do Instagram, o Pode Espalhar é essa metodologia que ajuda a dar sentido à luta na internet, a gente ocupar esse espaço digital.
A gente também atua com oficinas, então a gente fez oficinas, a gente está há 2 meses fazendo oficinas 2 vezes por semana. A gente fez oficina de WhatsApp Comunica BR. O Comunica BR, para quem não sabe, é um site da Presidência da República em que tem as informações do seu município, muito, muito fácil de organizar, assim, de visualizar o que o governo federal está fazendo na sua cidade para transformar esse dado em discurso político, que foi o que a gente fez na oficina. A gente mostrava como utilizava o Comunica BR e fazia, agora você precisa transformar esse dado puro, porque ninguém quer saber só de número, né? Quer saber de uma linguagem mais simplificada em discurso político na sua cidade. E também agora a gente está terminando o ciclo das plataformas. A gente fez oficinas de WhatsApp, TikTok, X, Instagram, Kawaii. Semana que vem a gente tem, essa semana, quinta-feira, a gente tem do Facebook, e depois a gente tem do YouTube, com influenciadores que se fizeram sozinho, e eles vêm ensinar outras pessoas como é possível se fazerem sozinhos também na internet, sem estrutura, se filmando, igual a Moniquinha filmou aí, né? No começo, o que a gente quer é estimular que mais gente produza esse tipo de conteúdo para postar nas suas redes. Então, o Pode Espalhar, resumidamente, né? Falei demais aqui para vocês, mas resumidamente é essa metodologia de ocupação do território que forma também a nossa militância, para que a gente tenha mais gente com compreensão sobre o papel da comunicação, para que a gente tenha mais gente que persista no seu conteúdo, que faça ali seu conteúdo com constância, né? Com permanência. É como se fosse um trabalho de base. A gente antigamente tinha lá as comunidades eclesiásticas de base, né? A gente tinha os sindicatos com bastante força, onde o nosso discurso saía, né? A gente alcançava mais gente nesses espaços. Então, você chegava um ato, você fazia esse discurso, seu discurso chegava em mais gente. Hoje, as redes sociais, ela é esse espaço para que a gente possa convencer mais gente, né? A gente tem uma ideia no Pode Espalhar que política é convencer as pessoas. E através da comunicação, a comunicação é uma forma de convencer mais gente, né, com atos organizados, né, com processos organizados, para que a gente possa convencer mais gente sobre as nossas propostas. Então, esse eu Pode Espalhar, que eu já convido aqui a turma que está nos assistindo a entrar, podeespalhar.com.br, tem material. E aí, gente, o material é livre, viu, Renata? Por exemplo, você quer fazer um material sobre o fim da escala 6x1, quer colocar o logo do Geringonça, pode pegar. Né? Vocês vão ver que são materiais que usam poucas caras de parlamentares, porque parlamentar não quer divulgar o do B, né? Não tem essas coisas assim. Então, a gente não usa pouca cara dos parlamentares, mas a gente faz um material sem marca, para que todo mundo, quem quiser usar, possa cortar, é totalmente livre. Tudo que está ali é utilizado, todo mundo pode utilizar, colocar nas suas redes, cortar, editar, fazer react, seja lá o que for, o conteúdo é coletivo para que todos nós possamos usar. Ana Flávia, fiquei bastante impressionada com as outras ações, gostei que você usa a palavra didatismo, né, pedagógico. Vou dar uma sugestão, está faltando um podcast aí nessa equipe, de montar um podcast, a cada semana ter um entrevistado, né? Fiquei bem... Renata... Uma loucura com o podcast agora, que super interessante, todas as ações do Pode Espalhar. Eu vou baixar lá no Pode Espalhar também. Renata, antes da gente ir para finalmente, para as últimas questões, vamos passar a nossa novidade, que é o Giro Geringonça. Enquanto você se prepara aí para passar, eu vou convidar as pessoas que estão nos assistindo. Hoje a gente tem uma audiência, acho que pequena, pelo YouTube, porque hoje está tendo ato nas ruas contra o fim da escala 6x1. A gente queria estar lá, né, Renata? A gente queria estar lá. A gente veio aqui honrar a periodicidade. Mas a gente vai usar as redes para ficar divulgando o ato que aconteceu. Infelizmente, a gente... Mas deixa eu só pedir à nossa audiência, neste exato momento, por favor, já que a gente está falando de comunicação, muito bem explicado pela Ana Flávia, vamos, por favor, se inscreva no nosso canal, se você não se inscreveu ainda, curta, comente, qualquer comentário que você fizer aqui é super importante. Sabe, boa noite, bom dia, eu te amo, qualquer coisa, só não fala coisa ruim que a gente tem que limpar. Então, vai lá,
se inscreva no nosso canal, vamos ganhar mais assinantes hoje, porque quanto mais você curte, mais a gente alcança. É uma luta extremamente desigual, e o nosso podcast, o nosso programa, é mais um que está aí na luta, como a Ana Flávia colocou, né? A gente é mais um desses que estamos aqui lutando galhardamente desde 2020. Renata, você ia falar alguma coisa, amor? Ixi, pode espalhar o programa do Geringonça. Boa ideia, espalhe para tudo quanto é canto. Aqui só tem coisa boa, viu, gente? Só tem coisa boa. Então, vamos ver o nosso Giro Geringonça, novidade aqui no nosso canal. Fernando, por favor, o Giro Geringonça. Olá, esse é o nosso primeiro Giro Geringonça, novidade aqui do canal. Para esta semana, querem adiar o fim da escala 6x1 por 10 anos e aumentar a jornada de trabalho para 52 horas semanais. Luciano Huck disse que R$600 de Bolsa Família acomoda o pobre. Pastor Cláudio Duarte comparou pobre com porco atrás de lavagem. Essas palavras a gente retirou da página Petista de Coração. Elas são importantes para nos lembrar que essas vozes vocalizam a classe dominante brasileira, muitíssimo bem representada com lobbies fortíssimos no Congresso. Para nós, não basta elegermos o presidente Lula em outubro. Nós precisamos também estar atento aos parlamentares que vamos colocar no Congresso. Todos devem ser de esquerda para que a gente consiga avanços e melhorias no país e para a classe trabalhadora. Esse foi o nosso Giro Geringonça dessa semana. Pronto. Ô, Lúcio, teve aquela outra semana passada que um dos parlamentares comparou a classe trabalhadora com galinha, que trabalha 24 horas, 7 dias por semana. Até tinha nesse também, mas eu tive que cortar para editar, para ficar menorzinho, que as galinhas botam ovos 7 dias por semana. Não foi um parlamentar, não, foi um homem do agronegócio. É verdade, foi um cara do agronegócio. Foi um homem do agronegócio que falou isso, né? Ana Flávia, o que você tem a dizer sobre o nosso parlamento, meu amor? O que a gente vai fazer para... Porque não adianta eleger só o Lula, né, moçada? Isso está mais do que claro. Exatamente. Eu acho que a gente precisa aproveitar essa eleição, uma eleição que nunca antes da história deste Brasil esse Congresso foi tão contestado, né? E acho que é importante a gente explicar por que a gente fala que esse Congresso é inimigo do povo. Primeiro que não são todos os parlamentares. A gente sabe que tem parlamentar ali que é amigo do povo, que tenta tratar das pautas que nos interessam, que interessa a maioria do povo brasileiro. Mas o problema é que quando foi convocado pela sociedade, né, e mesmo quando não foi, esse Congresso ele apresentou um sentido super corporativista, né? Vamos lembrar aqui da PEC da bandidagem, a PEC da blindagem, que queria os blindar e transformar ali o Congresso numa casta, né? Que seria inacessível mesmo para aqueles que cometem crimes. Eu acho que essa eleição a gente tem que aproveitar e explicar isso para as pessoas. É claro que a força das emendas ela vai ser muito forte na eleição, mas a gente precisa fazer com que o povo se empodere. Só ele sabe do voto dele ali, né, perante a urna, né? Então, já que tem esse fator, chega na frente da urna e vota. Vamos fazer uma campanha para que as pessoas votem favoravelmente aquelas pessoas que são seus iguais, que têm propostas, que toca a vida dele, que fala sobre a vida dele, que seja um processo em que ele conheça o candidato, que ele vá atrás, né? Não deixe para decidir ali nas últimas horas, como a gente sabe que a maioria do povo brasileiro o faz, e que a gente aponte o dedo do que precisa melhorar, né? Aponte o dedo que é preciso acabar com as emendas, que é preciso acabar com essa lógica de chantagem do Congresso Nacional, que é preciso restabelecer a reorganização econômica, né, no Estado. Então, um deputado, né, tem muito mais dinheiro do que alguns municípios, por exemplo, sugam dinheiro de áreas estratégicas, como área da saúde, ou como outras áreas, e isso está deformando e criando um problema a longo prazo para os brasileiros. Então, acho que a gente tem que aproveitar e politizar ao máximo. Por que a gente fala Congresso inimigo do povo? E tem que explicar, gente, porque muitas vezes
Renata e Lúcio, as pessoas acham, o povo sabe, né? O povo sabe por que é inimigo, não sabe, gente. E na internet as coisas precisam ser muito transparentes, muito simples. A gente precisa conversar, a gente precisa escutar a pessoa que está ali do outro lado, senão ela não vai nos ouvir, né? Se você tiver todas as razões, você está querendo conversar com ela, né? Então, vamos fazer desse processo eleitoral um processo mais rico também de nossas vidas, onde a gente vai conversar bastante, vai escutar bastante, vai tentar politizar ao máximo a eleição para o Congresso. É uma eleição muito importante, né, onde a gente precisa, inclusive, apontar que a gente quer acabar com as emendas, a gente quer acabar com essa deformação, com esses penduricalhos que existem em vários setores públicos, com essa distância que existe entre o povo e entre aquelas pessoas que são eleitas, né, onde já se viu o deputado trabalhar, né, 3 vezes só na semana, ou 4 vezes na semana, cria uma distância, e fora as regalias, né, os privilégios, as ações, né, com empresas, como a gente viu bem aí no caso do Bolsomaster, o exemplo, né, do Ciro viajando, fazendo uma viagem de luxo com um dono de bet, do Tigrinho. Isso não pode ser normal, né? Em meio a uma CPI das bets, o Ciro Nogueira estava viajando com um grande dono de bet, de casa desses jogos de apostas online. A gente não pode normalizar tudo isso, a gente não pode ficar indiferente, né? A gente tem que fazer esse debate com a sociedade e provocar indignação, aquela indignação que vai nos mover para a gente eleger um outro Congresso, um Congresso com mais cara do povo, com mais a cara das mulheres, né, que entende tanto de cuidar, né, que são as mulheres, um Congresso onde a gente possa apontar o futuro do Brasil, não esse Congresso que quer aumentar a jornada para 52 horas, né, ao invés de diminuir, mas um Congresso que vai apontar para o futuro do Brasil, sendo esse país uma grande potência mundial, que é o que a gente tem potencial de ser. Ô, Ana Flávia, antes da gente ir para a próxima pergunta, e a gente tem uma pergunta da Bel aqui, eu queria fazer algumas considerações. Eu não concordo da gente falar Congresso inimigo do povo também, porque eu acho que tem muita gente que é a favor, então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque senão cai no mesmo discurso do política é tudo igual, e não são iguais. A gente sabe muito bem sobre isso, mas é o que é muito comum as pessoas falarem, né? Política é tudo igual, então eu voto qualquer um. E dizer Congresso inimigo do povo é dizer que todos que estão lá são inimigos, e não. Então, eu acho que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso mesmo, como você falou, porque tem muita gente ali que tem as pautas a favor da população, então a gente tem que saber dosar. Tem que explicar, viu, Renata? Oi? Tem que explicar. Tem que explicar. Inclusive, aqueles deputados que estão lá dentro, que são aliados ao povo, deveriam explicar isso. Por que vocês estão ouvindo que esse Congresso é inimigo do povo? Porque a maioria tem votado em pautas desfavoráveis. Eu acho que é uma forma de, inclusive, eles se diferenciarem na política, né? Então, acho que explicar isso para as pessoas é muito importante, porque pegou, né? Foi, assim, uma síntese esse ano que pegou na política. As pessoas têm, tanto é que você vai ver a avaliação do Congresso é baixíssima, né? Então, mas por que pegou? Isso tem uma razão também de ser. Acho que tem que explicar para as pessoas. Mesmo os deputados que são do nosso lado, precisam explicar por que pegou tanto. Porque essa é uma forma deles se diferenciarem também da política. Isso só vai mudar, o contrário de quem quer que esse Congresso continue, só vai mudar com mais participação do povo. Então é isso, não adianta só criticar, nós temos que falar, para mudar isso, você tem que participar, porque é a sua força, a força do povo que muda o Brasil. Deixa eu só fazer uma mediaçãozinha entre as duas. Eu concordo com essa posição da Renata, corre-se esse risco, sim, de Congresso inimigo do povo cair no discurso da criminalização da política, né? Porém, contudo, o ano passado, que começou esse processo, eram até vídeos feitos em IA, não sei se vocês estão lembrando, que apareciam muitos vídeos, eu postei aos montes, assim, nas minhas redes. No entanto, naquele primeiro momento, era isso que eu até queria perguntar para a Ana Flávia, eu não sei quem teve aquela iniciativa de fazer aqueles vídeos em IA para denunciar o Congresso inimigo do povo. Naquele momento, o Jornal Nacional
interferiu e o Congresso ficou com medo. E isso foi motivo de matéria no nosso grande adversário, que é o Jornal Nacional. Então, mexeu não com o nosso campo, mexeu com eles. Porque, para o Jornal Nacional, fazer uma matéria criticando esse processo, então, acho que teve sim. Eu acho que é importante carimbar isso, porque, gente, antes do golpe da presidenta Dilma, a gente não sabia o que era STF. Nós não sabíamos o que era Congresso. Hoje todo mundo sabe o que é STF. Eu não sabia o que era STF. Eu não sabia para que serve aquele troço lá. A gente sabe muito bem para que serve também, né? Mas no momento eles são do nosso lado, então a gente ama. Não, peraí, Lúcio. Outras A coisas que pergunta eu da Bel queria... que você vai fazer. Não, tem duas perguntas antes da terceira que a gente vai fazer, da Bel e que o Fernando colocou aqui. Eu acho que o fim da escala 6x1 é o grande canal para a gente falar sobre o inimigo do povo, o Congresso Inimigo do Povo, porque o fim da escala 6x1 está na mente, no coração e na corrente sanguínea de todo mundo hoje no Brasil. Não tem uma pessoa que eu encontro no mercado que eu abordo, eu vou abordando, todo mundo que está trabalhando eu abordo. Pergunto se a escala é 6x1, até brinco com o gerente, falo, olha, se aqui for escala 5x2, eu volto, faço propaganda, faço boa avaliação. E todo mundo está sabendo. E eu acho que é neste momento que a gente tem que ir na boca a boca falar. Você sabe quem, né, está voltando contra? Enfim, isso é só uma dica. E eu vou falar publicamente assim, eu acho que o Linhas de Sampa tem que lançar um panfleto assim, a minha deputada federal votou a favor do fim da escala 6x1, porque os panfletos do Linhas de Sampa é um tremendo de um comunicador com quem eu estou andando, com quem anda na rua. Quando eu entro numa lojinha, estou na minha bolsa com algum panfleto do Linhas de Sampa, a pessoa olha, ou se ela identifica a favor ou não, ela puxa a conversa. Os panfletos dela puxa a conversa, adoro pensar, adorei essa coisa, o Linhas de Sampa puxa a conversa, os panfletos dela. Então, fica a dica, a minha deputada federal, ou o meu deputado federal, né, no meu caso é mulher, votou a favor do fim da escala 6x1, que é um tremendo de canal. Outra coisa, só para terminar, também tem esse discurso de dizer que parlamentar não trabalha, sei lá, 6x1 lá em Brasília. Eu sei, eu acompanho a vida da minha parlamentar. Ela, quando não está em Brasília, ela está atuando fora de Brasília. Ela está indo para as ruas aqui da cidade de São Paulo. Então, eu acho injusto também dizer que eles não estão em Brasília, porque muitos também não estão em Brasília. Quem é sua parlamentar? A minha é a Juliana Cardoso. Então vamos quando ela não está em Brasília, eu acompanho a vida dela. Eu sei que ela está muito na luta. Está trabalhando pra caramba. Então, esse discurso também que o parlamentar trabalha só 3 vezes por semana ou 2 é em Brasília. Porque eles também têm. Mas não são todos, Renata. Eu sei que não são todos. Aí a gente tem que dizer. A gente tem que diferenciar. Porque como você politiza sem diferenciar? Aí a gente tem que dizer isso. Tem que diferenciar, sim. Muito. Tem que diferenciar. Inclusive, os próprios parlamentares que são de luta precisam fazer essa diferença. Precisam demonstrar que eles são diferentes. Porque senão fica todo mundo na mesma bacia das almas ali. Se não fizer luta política para politizar o Congresso, fica todo mundo na mesma bacia das almas. Aí todo mundo igual, entre votar na Renata, que é de luta, e votar no Lúcio, que é de direito, digamos assim. Qual que é a diferença, entendeu? Ele é amigo do meu dentista. Eu vou votar no Lúcio, que ele é amigo do meu dentista. Você vê que o debate fica muito rebaixado. Sim. Então, mesmo os deputados têm que se diferenciar, têm que explicar. Por que essa raiva do Congresso? Tem que explicar, tem que chegar e falar. Por quê? Por que isso está acontecendo? Por que o Congresso é mal avaliado? Né? Então, tem que fazer o debate. Se não fizer o debate, ficar levando como se fosse a mesma coisa, né? Eu falo, não vou entrar nisso, porque generaliza. Não, gente. Já está na boca do povo. Já está na boca do povo. Começa pela gravata, o salário, começa por tudo isso. Explica, tem que explicar. Por que o deputado ganha X? Por que ele tem assessor? Tem que ir explicando para nos diferenciar na política. Porque senão a gente fica ali igual a eles. E é isso. O que vai fazer com que eu volte em A ou B é se eu tenho alguém muito próximo, ser amigo do meu dentista, não é o programa, não é o que defende. Aí fica despolitizado de novo. Então, é essa questão só. Eu não generalizo ninguém, nenhum setor, nem pastor, né? Eu acho que não podemos generalizar nada, porque tudo na vida tem gente boa e gente ruim.
não generalizo o policial, não generalizo o pastor, não generalizo a empresa. Tudo tem gente boa e gente ruim. Agora, o debate precisa acontecer. Isso mesmo. Da mesma forma que temos que diferenciar por que o Congresso é inimigo do povo, tem que diferenciar tudo, né? Eu falei do pastor lá no nosso minutinho do Giro Geringonça, do pastor que falou aquela coisa horrorosa. Tem pastores maravilhosos. Tem um agora que eu estou seguindo, não vou lembrar o nome dele, ele é fantástico. Ele é um pastor aqui da Barra Funda, ele é ótimo. Não sei, tem um vídeo dele que eu estou para assistir, que eu não vi ainda, que ele vai falar como que a extrema-direita sequestrou a igreja evangélica. Esse é o meu próximo vídeo, então, por favor, assistam. Eu esqueci o nome dele, gente. Enquanto a Ana Flávia, eu vou pesquisar aqui, eu trago essas informações, porque num canal sobre comunicação eu não dar essa informação, eu vou pisar na bola. Então, já estou abrindo o Google aqui, estou achando ele aqui na minha página. Ele é um bom convidado para o Geringonça. Pergunte aí as perguntas da plateia, porque tem a pergunta da audiência, que a gente recebeu um vídeo, que é uma novidade. A novidade hoje foi o Giro Geringonça. A Ana Flávia hoje batizou o Giro Geringonça. Semana passada, eu não lembro. Não, a gente já tinha inaugurado do público, mas antes, Lúcio, foi a semana passada, a gente tem aqui uma pergunta da Bel e do Fernando, e eu vou fazer as duas de uma vez, que eu acho que são duas perguntas bem importantes. Então, assim, a Bel pergunta, Ana Flávia, como está sendo a adesão da militância ao Pode Espalhar? Como vocês estão mobilizando para que as pessoas participem? Aí emenda, por favor, a pergunta do Fernando. O Pode Espalhar tem abrangência nacional. Funciona em todos os estados? Bom, essa é uma boa pergunta, né? Primeiro que a gente começou pelas lideranças, né? Lideranças do Partido dos Trabalhadores, lideranças de movimentos sociais. Então, aquela ideia de que que fala para 10, que fala para 100, que fala para 1.000, aquela ideia de... É uma pirâmide do Herbalife do bem, digamos assim. A gente faz essa noção. Então, a gente tem já milhares, né, mais de 20 mil lideranças mesmo, cadastradas, que a gente conversa todo dia e passa a orientação e fala, quando tem esses casos, o caso da IPO é cortina de fumaça, não vai por aí, não vai por ali, a pauta da semana é essa, né? E a gente tem um ecossistema muito grande. A gente tem grupo de WhatsApp, a gente tem gente que combate fake news, a gente tem evangélicos com Lula, a gente tem um ecossistema de comunidades em que as pessoas participam, né, encontram ali, a gente faz uma distribuição de conteúdo bastante segmentada, bastante específica para elas. Então, tem uma aderência, agora a gente está nessa fase de ganhar escala, né, de a gente conseguir ampliar, mas a gente não quer ser um disparador, viu, Lúcia? Assim, a gente fala assim, vamos contratar um disparador e isso Pode Espalhar dispara para todo mundo. A gente está criando redes orgânicas nos estados. Então, por exemplo, sexta-feira eu estive lá em Fortaleza, Paulo Camoto e o Éden, que é nosso secretário de comunicação do PT, e a gente foi lançar o Pode Espalhar no Ceará. A gente está prevendo já o lançamento do Pode Espalhar no Paraná, tem Pode Espalhar São Paulo, tem Pode Espalhar Rio, tem Pode Espalhar Minas, porque a ideia é que esses estados também produzam conteúdos seus, específicos, e os municípios também, né? Os municípios possam lidar com mensagens e conteúdos de acordo com a sua realidade. Porque se a gente for só ficar disparando coisa do Lula, tudo bem, tem um alcance. Mas se a gente fizer ali uma rede que tem o conteúdo do Lula, que tem o conteúdo de Minas, que tem o conteúdo lá de Betim, é outra rede, né? É uma rede muito mais orgânica. Então, o Pode Espalhar, ele quer dar essa organicidade. Por isso que a gente insiste nas formações. Então, na semana passada, por exemplo, a gente teve mais de 300 pessoas de vários lugares do país, de todas as regiões do país, inclusive, fazendo oficina de Instagram, para melhorar o seu Instagram. Porque lá no Instagram, lá de Rondônia, por exemplo, a pauta tem que ser do Lula, vai ter o estado e vai ter ali da cidade, né, da capital, né? Então, essa é a ideia da gente fazer essa rede. Então, estamos crescendo, já tem uma adesão nacional, a gente está em mais de 1.000 municípios, a gente tem ferramentas, né, que a gente vai vendo isso através do cadastro. E os estados a gente está pelejando, né? Mas é uma coisa que a organicidade, gente, ela é igual trabalho de base, é igual o trabalho de vocês aqui, da linha de Sampa.
tem que ter constância, tem que ter objetivo, tem que ter causa, né? E demora, você vai uma vez, vai outra, vai falando com umas pessoas, mas tá dando certo, com certeza o Pode Espalhar hoje já cumpre o papel, né, de dar mais sentido para essa atuação nas redes. Que ótimo. A gente tem mais uma pergunta, Ana Flávia, que eu não quero deixar de fazer, porque eu acho que ela vai ser bastante didática. Então, assim, para a nossa militância que está nas redes, e o que está nos assistindo, que vai assistir depois, porque o Geringonça tem essa... Ele é um programa ao vivo na segunda-feira à noite, mas ao longo da semana a gente chega a uma visualização bem grande, chegando às vezes mais de 1.000, já teve programas de 8.000 pessoas que visualizaram, principalmente no começo. E a gente insiste numa tecla que eu queria que você também falasse sobre isso. Qual é o peso real do curtir, comentar e compartilhar os nossos conteúdos? E, ao mesmo tempo, eu gostaria que também você falasse, Ana Flávia, sendo mais uma a engrossar o nosso caldo aqui do Geringonça, que a gente tem... Na verdade, eu não tenho dúvida nenhuma, pode ser que quem nos assista tenha, porque eu converso com as pessoas sobre isso, as pessoas às vezes, eu não sabia. Vale a pena entrar nas páginas de direita? A gente precisa entrar, por exemplo, o que efeito que tem se eu comento uma página de direita ou eu quero rebater? A gente sempre fala sobre isso, mas eu queria que você falasse também, né? Então, E a terceira coisa, essa questão da denúncia. Se realmente também é importante a gente entrar nessas páginas e denunciar. Aí, falando assim, o algoritmo deles e dando mais visibilidade ao que queremos combater... Foram várias pela denúncia, né? Porque assim, eu estou aqui, eu sou do Instituto, mas eu estou aqui como uma pessoa que vocês me conhecem, que sou essa costureira de redes já desde o impeachment da Dilma. Então, isso estudo muito essa ação nas redes. Sou uma pesquisadora, estou fazendo pós-doutorado agora na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Então, eu gosto do assunto de ciências da comunicação e gosto de pesquisar. Então, sobre as denúncias, na campanha de 2022, a gente tinha uma frente de voluntários que tinha assim, milhares de voluntários, pra vocês terem uma ideia, tinha mais de 15.000 pessoas, e que se organizava para denunciar os links nas plataformas. Renata era uma delas. A gente fazia, pessoal... Mas eu não aguentei. Porque era eu fiquei doente. Né? Vamos todo mundo denunciar isso aqui. Aí todo mundo em massa denunciava uma fake news, a gente derrubava ela da plataforma. Hoje, depois da eleição do Trump, da segunda eleição do Trump, isso não é mais possível, Renata. As plataformas, elas derrubam pouquíssimo conteúdo. Vocês lembram aqui que na posse do Donald Trump, os principais proprietários dessas plataformas estavam lá, e logo depois da eleição dele, eles mudaram a política de comunidade, a política de denúncia, a política, inclusive o conceito que eles tinham, né, de minoria, de gay, de autismo, né? Então eles mudaram o posicionamento deles para pior. Então hoje essa denúncia ela vale muito pouco. É claro que tem rede para rede. No WhatsApp vale mais, né? Porque eles têm ali uma forma de banimento dos números. Então aí eu já entro na próxima questão. Esse curtir, comentar, compartilhar, ele é muito relativo de plataforma para plataforma. Então, a gente estava conversando com o Ivan, que é especialista em TikTok e Kawaii, na nossa oficina. Ele falou, se você só ficar lá curtindo, passando a rede do quero ajudar, e vou ficar curtindo e passando rápido no TikTok, isso eles entendem como automação, e provavelmente você vai fazer com que o engajamento daquela página que você está querendo ajudar, ele seja rebaixado. Isso no TikTok. No Instagram, o que está valendo mais, eles mudam também constantemente, né? Mas o que está valendo mais é salvar, repostar e comentar. Né? Curtir até vale, mas curtida, né? Não é tanto assim. E qual o efeito disso, gente? Vocês que estão assistindo a gente, se muita gente vai ao mesmo tempo comentar uma postagem da Renata, né? Do Geringonça, e aí isso dá um efeito, isso aumenta a visibilidade para pessoas que seguem aquelas outras. Então, aquela ação mesmo de cluster, né? De assim, tem uma pessoa aqui, aí essa pessoa curtiu essa aqui, então aquelas outras vai achando os comuns e vai aumentando a visibilidade para aquelas pessoas. Então, essa interação que o Lúcio pediu, comente, tal, no YouTube, por exemplo, tem um outro peso, né? O comentário,
ele tem mais peso do que um simples curtir, né? O curtir já tem mais peso no YouTube do que no Instagram e muito mais peso ainda do que no TikTok. Como são empresas diferentes, essas plataformas, elas têm, cada uma tem o seu jeito de fazer com que o conteúdo chegue em mais gente, que é o que a gente está ensinando nas oficinas do Pode Espalhar, viu? Então, para quem não quer perder, vou deixar o convite para vocês fazerem a oficina de Facebook e YouTube. YouTube, quem vai dar é o Thiago dos Reis, que é um YouTube, né, que todo mundo conhece, do Plantão Brasil. E de Facebook, quem vai dar é o influenciador Henrique Lopes, na quinta-feira agora e depois na terça-feira de YouTube. Então, a gente está ensinando rede por rede. Nessa ideia, Renato e Lúcia... Tem vaga ainda? Tem vaga. Eu posso participar? Pode participar. É gratuito ou... Gratuito. E vou te falar que a nossa turma tem dado oficinas assim melhores do que as pagas, viu? A gente tem recebido muito conteúdo, muito comentário legal de pessoas que são especialistas em redes sociais, está falando, poxa, fiz um curso pago e a de vocês foi melhor do que aquela que eu paguei. Porque a gente está trazendo pessoas que se fizeram sozinha, que dão dicas, que querem que outros aprendam. Não querem tratar como segredo de negócio, querem que outros aprendam. E a gente vai editar todas as oficinas e deixar disponível para quem quiser fazer. Vamos ter editado e apostila para todo mundo que quiser baixar também, poder fazer, porque essa é a lógica do Pode Espalhar. A gente tem mais gente que entenda dessas redes, que entenda de comunicação, claro, que saiba da limitação delas enquanto monopólio de comunicação, né, transnacional, mas que saibam usar de maneira que ajude a gente a elevar nossas pautas, né? A dar mais visibilidade para nossas causas. Então, Renata e Lúcio, isso depende muito de rede para rede, esse peso, né, do engajamento. Já no YouTube, por exemplo, em todos eles, né, a taxa de retenção é uma taxa que é você prender a atenção da pessoa, ela começar a ver um vídeo e ela ficar... É a taxa hoje que mais importa, né? Você vê o conteúdo todo, e quando você vê o conteúdo mais de uma vez ainda, aí você leva aquela página ali, você ajuda ela muito mais, né? E a gente deu dicas disso, né? De gancho, de como você avança além dos 3 segundos, como você chama a atenção em cada plataforma. Mas é isso. Né, tem esses pesos diferentes. A denúncia hoje, depois da segunda eleição do Trump, ela está quase nula. É muito difícil as plataformas derrubarem um conteúdo por posicionamento político mesmo. Anuncia recentemente que a Anitta fez uma super campanha para cair uma página de um Red Pill aí, um coach de Red Pill, e a página dele caiu. Mas caiu, mas não foi por conta de todo mundo denunciar, né? Foi por conta da análise do conteúdo dele, né? Então, foi feito um movimento para que as plataformas revissem e fizessem análise do conteúdo. Não foi aquela denúncia em massa que a gente estava acostumado a fazer. Eu estou vendo aqui que tem gente perguntando como que pode participar das oficinas. É só você entrar no podespalhar.com.br, já no topo da página vai ter lá as oficinas e você pode escolher. E aí, quando a gente acabar essa, em junho, a gente vai começar outra, que eu posso dar o spoiler aqui para vocês? A gente vai começar 1 mês de oficinas só de ferramentas de IA, que a gente está chamando de estúdio de criação de IA. A gente vai ensinar ferramentas, né, princípios para texto, para áudio, para vídeo. A gente sabe que IA é limitada do ponto de vista da estética, mas tem muita gente utilizando, e aí a gente quer ensinar também a nossa militância a utilizar essas ferramentas, né? Essas ferramentas de inteligência artificial, de novo, sabendo da limitação dos softwares proprietários, etc., mas nós vamos encarar isso para a eleição. Então, quem quiser se inscrever, já está aberta a inscrição para o módulo de oficina de criação com IA. Vai ser bem legal, viu, gente? A gente está preparando coisas bem legais com a turma do Núcleo de Tecnologia do MTST, uma turma que tem feito conteúdo, e vamos acabar essa por rede, que falta só Facebook e YouTube, que é só nessa semana, e depois as pessoas podem se cadastrar para receber os conteúdos editados também das oficinas. Porque ficaram gravados, aí a gente pode assistir. Isso, só vai ficar tudo lá no Pode Espalhar. Tem dúvida? Entra no Pode Espalhar. O Pode Espalhar tem uma inteligência artificial também, viu, gente? Para quem tiver dúvida, coloca lá, é a Luia,
que é uma inteligência artificial que ajuda você a encontrar conteúdos que você quer. Então, você escreve lá, oi, quero conteúdos para combater a fome. Aí ela vai te dar opções. Se você não quer só aquelas opções, fala, me dê mais opções. Então, a Luia, que é a nossa inteligência artificial, ajuda você a achar o conteúdo também dentro do nosso site e os próprios cursos, viu? Então, tá tudo lá no podespalhar.com.br. Ô, Ana, se você puder depois escrever aqui no chat para a gente divulgar essa inteligência artificial, e o Lúcio depois, por favor, coloca lá no texto do YouTube, Na descrição do vídeo. Né, da descrição do vídeo, todas a página, eu acho que o site. Eu vou fazer do IA, Ana, mas eu sou um homem que vai sair do século XX e cair no IA, porque eu não tenho a menor ideia disso. Eu sei que existe, falam muito dela, mas ela ainda não conversou comigo. Vamos para a nossa pergunta do público, Renata? Não, antes eu quero só fazer uma observação. No ano passado, quando teve, né, essa novidade do IA sendo um instrumento de militância, alguns fizeram dos animais, né, os bichinhos, os pets falando. Aquilo pegou tanto. E para mim foi uma sacada tão bacana, porque o algoritmo entende. Quem gosta de bichinho vai gostar disso aqui. Porque foi a equipe do governo. Foi a equipe do governo que fez. Muito sacado aquilo. Muito legal. Ganharam até um prêmio, viu? Um prêmio do TikTok. No final do ano, a equipe do governo Lula, por ter criado aqueles vídeos com os gatinhos, com os bichinhos. E depois todo mundo criou. Você vê loja criando, marca criando em cima, né? Então, foi a equipe do governo Lula, da turma lá de rede, a equipe da Mariá, que fez esse vídeo. Muito legal. Vamos, Luz, para a última? Olha, Ana Flávia, nossa, o Geringonça é sempre isso, né? A gente fica... E eu sou faladeira. E eu sou faladeira, gente, né? Fernando, e nós somos professores, professor fala pra caramba também. Vamos para a nossa pergunta do convidado, da nossa audiência, Fernando. A gente sempre diz que a esquerda faz as coisas erradas. Isso me incomoda bastante, né? Porque a gente sabe do poder econômico que eles têm, dos financiamentos. Queria saber uma coisa. O que a gente já aprendeu a mexer na rede, a se comunicar, pensando que o nosso trabalho é sempre contra-hegemônico? É uma chamada guerrilha cultural da esquerda. Daí a pergunta da nossa audiência é para você, Ana Flávia Marques. Essa pergunta é muito importante, Renato e Lúcio, porque assim, é um pouco de onde dá base para o Pode Espalhar nascer. A gente verificou que setores econômicos eles estão se organizando para falar mal do governo, para fazer verdadeiras campanhas de difamação contra o governo. Tem aí o caso IP, né, que é nítido, a partir do momento que eles foram notificados pela Anvisa, eles mesmos tinham avisado a Anvisa, eles lançam uma campanha com inteligência artificial em mais de 2.000 perfis com aspecto de robô para influenciar numa opinião pública. E a gente vê isso como, por exemplo, as bets, que contratam agências de comunicação, influenciadores, para fazer campanhas contra o governo. Não são campanhas paralelamente, né? Então, assim, vou fazer campanha para o governo aceitar a bet. Eles fazem campanha para desgastar o governo em si. Fazem campanha contra o Bolsa Família, fazem campanha dizendo que o Brasil vai quebrar, né? Então, isso é o poder econômico organizado. Não só o poder econômico das big techs, que eu vou falar aqui para concluir, mas é o poder econômico organizado para desgastar, fazendo uma luta política. E o Pode Espalhar, ele é uma metodologia, ele é o caminho para todos nós que não temos esse poder econômico todo, não temos como contratar agência, não temos como pagar influenciador, para a gente ajudar na comunicação e a gente se organizar também. Então, a gente até começa aqui muitas palestras do Pode Espalhar mostrando como isso funciona, porque a gente tem evidências de que o setor econômico tem pago agências de comunicação para desgastar o governo em várias áreas. Então, só que, por exemplo, o fim da escala 6x1, os empresários vão lá e se organizam para não passar o fim da escala 6x1. Aí eles fazem campanha, aí colocam outdoor, aí impulsionam conteúdo nas redes e tal. Nós que somos os trabalhadores, estamos aqui do lado dos trabalhadores, que defendemos o fim da escala 6x1, o que nós vamos fazer?
o mínimo que a gente tem que fazer é se organizar para defender a nossa causa. Então, o Pode Espalhar, ele nasce desse enfrentamento a esses setores econômicos também. Isso é muito importante, gente. Isso é muito importante, porque eles estão jogando muito dinheiro em agências, em processos, em fazendas, em robôs, em inteligência artificial para desgastar o nosso governo Lula. A gente viu aí uma onda de outdoor, né? Uma onda. Então, é evidência isso. Eu não estou falando de achismo, é evidência. Então, Pode Espalhar essa organização do povo, que não tem esse meio econômico, né? Mas a gente vai enfrentar essa luta com organização, estratégia e política. E das Big Techs, é muito importante a gente saber que elas defendem o mesmo programa que a extrema-direita, né? Então, elas defendem... Como que elas lucram? Elas lucram com misoginia, polarização, ódio, fake news, né? A base delas, as ideias, as causas que as Big Techs levantam, tanto é que elas foram para a posse do Trump, é muito parecida com a da extrema-direita, que é uma extrema-direita popular hoje no mundo. Então, é muito mais difícil eles falam do senso comum. É muito mais difícil a gente fazer comunicação, porque a gente tem que explicar mais, a gente tem que dizer, né, nossas propostas, elas são mais difíceis. Então, eles vão lá, tem o problema da segurança. Bandido bom, bandido morto. É muito mais fácil as pessoas entenderem isso do que entender o processo de segurança pública, o quão difícil ele é. Então, a gente está lutando, não é porque a dificuldade nossa também vem daí, vem do que a gente defende, né? E as Big Techs defendem esse programa que quer mais individualismo, mosquito dentro, quer mais individualismo. É assim mesmo, né, gente? É ao vivo. Quer mais individualista, mais consumismo. Então, a referência para as meninas hoje de feminismo são as influenciadoras de maquiagem, por exemplo. Então, nós estamos lutando contra um conjunto de ideias e valores que estão na sociedade há muito tempo, né? E isso é mais difícil a gente explicar. Mas a gente tem uma força, que é essa força da militância organizada, que é essa força de ter uma estratégia, né? Que é essa força de ter milhões de pessoas, né? Milhares de pessoas no Brasil que querem continuar transformando o nosso país. A gente tem a força das nossas causas, e é aí que a gente se pega, né? Com a nitidez e a segurança de que a gente está defendendo causas justas, causa... né, que boa parte da população é favorável, como o fim da escala 6x1, né, então, e aí que vem daí, né, a nossa força. Então, embora seja difícil, há espaço para a gente conseguir, mesmo atuando dentro dessas plataformas, conseguir convencer mais gente que a gente está certo. Né? Essa noção de comunidade que as plataformas trazem, acho que é pouco assimilada pela esquerda e por setores progressistas. Né? Essa noção, essa mudança de que a gente não chega mais numa praça pública e fala para milhões, como a gente fazia comícios, né, gigantescos, agora a gente precisa fazer vários comícios menores nas redes sociais, né, para falar com essas pessoas. É uma mudança grande de paradigma, mas eu acho que a gente vai enfrentar bem, principalmente se a gente conseguir manter sempre nítido ali as nossas causas, né, que eu sempre falo que as nossas causas é como se fosse o bandeirão do Corinthians no estádio. Você levanta aquele bandeirão, não importa quem está embaixo, as pessoas vêm. Então, você levanta a causa do fim da escala 6x1, não importa se é a Renata, se é a Ana, se é o Lúcio, as pessoas que são favoráveis, elas vão vir, elas vão chegar mais perto de você por conta da bandeira, né? Por conta do nosso guarda-chuva, aquilo que a gente ergue ali. Então, acho que isso é que nos anima e nos motiva a continuar persistindo aí para a gente encontrar saídas para essa batalha da comunicação. E sempre ganhamos, né, Ana? Contra tudo e contra todos. Pensar na década de 70, com aquele povo pegando lambe-lambe no poste e a Rede Globo no ar, e nós ganhamos. Redemocratizamos o país. Lula, 4 vezes, tiveram que dar um golpe no meio. A gente sempre ganha. E não, vamos e com uma ideia de que o PT ia morrer, né? Nossa Senhora. É porque o fatalismo e o pessimismo é uma estratégia do inimigo, né? Quanto mais pessimismo, quanto mais fatalismo, quanto mais assim, a história não vai mudar, é isso aí, mais imobilidade a gente tem. Só que eu estava conversando hoje com a Giovândia, presidente da Contraf, e aí a gente estava falando assim, nossa, a política é implacável. Quem leva a política numa rotina
como se fosse arroz e feijão, ali dia após dia, só um movimento rotineiro, eu não entendi nada de política, porque a política é isso, a política muda, a política está em movimento o tempo todo, a política faz com que apareça esse caso aí do Vorcaro, apareça, né? A política está sempre mudando, então é bom a gente olhar mais essa luta política que a gente encara de forma menos rotineira e mais curiosa para a gente entender o que está acontecendo e menos imobilista, porque o fatalismo, assim como a euforia, ela tende a nos desmobilizar. Tem gente que está falando, agora está tudo certo, o Lula está bem nas pesquisas. Gente, enquanto não condar o resultado lá da urna, não tem jogo ganho. Não tem jogo perdido, não tem jogo ganho. Então, nós precisamos fazer o seguinte: precisamos que cada um continue mobilizado, continue debatendo o Brasil que a gente está construindo, debatendo o Brasil que a gente quer construir também, viu, Renata e Lúcio? Que é importante. A gente fez muita coisa, mas o Brasil está longe de ser o Brasil dos nossos sonhos. Basta andar pelas ruas e ver o tanto de miséria que tem. Basta de ver gente que ainda morre na fila do SUS. Né? Nós queremos muito mais. E é esse muito mais que a gente precisa colocar na nossa conversa com as pessoas. Nós também não estamos satisfeitos com tudo que a gente está fazendo. Mas é certo que a gente fez muita coisa. Mas a gente quer fazer muito mais. Né? E acho que esse é o tom das eleições, que nós queremos que o Brasil seja uma grande potência nos próximos anos, queremos ter emprego de qualidade. Esse é o tom do debate político que a gente quer levar para as ruas e para as redes, agora na eleição, para a gente sair vitorioso com o presidente Lula. Potência Flávia, você não sabe o prazer que está de te ouvir hoje e de estar aqui nesse programa, porque essa sua fala final da gente... Primeiro assim, a gente não pode baixar a guarda, óbvio que não, mas a gente não pode de jeito nenhum também ter um coração desesperançoso, né? É um esperançado Paulo Freire na veia, assim, né? Adorei te ouvir, adorei. Luana e Renata, você sabe que o Geringonça sempre me agradou mais, que desde 2020, esse canal, ele era proativo, você não tinha nada para baixo. Alguns setores progressistas praticam esse pessimismo. Eu não consigo assistir. Porque quando você vê a análise que eles fazem, meu Deus, a direita já venceu, fujam para as montanhas, porque já está tudo perdido. Eu não aguento. Eu sou uma pessoa que precisa sonhar, eu preciso ter esperança, por isso que eu sou assim com a Renata. Se eu não puder sonhar, mano, não dá, não tem Cristo que levanta da cama. É que eu não tenho um nome famoso, assim, eu tenho vontade de chegar em alguns companheiros de canais de relevância, de canais poderosos, falei, meu filho, pelo amor de Deus, vai ler Paulo Freire, toma um banho de esperança aí. Olha, tem um deles que eu nem posso ver mais na minha frente. Não vou falar o nome de ninguém, tá, gente? O pastor, antes que eu me esqueça, se chama... Nossa, mãe, eu achei o homem aqui, perdi. Mas eu acho. Ed René Kivitz. É um nome esquisito. Ele é ótimo. Ele é ótimo. Então, eu estava citando aquela hora, era o Ed René Kivitz. E tem também um outro que eu adoro, que ele tem o Café com o Pai que Você Nunca Teve. Ele se chama João Berloffa. Eu sempre reposto pai, pastor, escritor, teólogo e filósofo. Ele tem um programa assim, Café com o Pai que Você Nunca Teve. Ele é ótimo. Então, temos 2 pastores aí, e como a Ana falou, não podemos generalizar, e tem mais, é que esses 2 eu conheço sim, pelas redes sociais, mas tem mais, tá? O meu amigo Heber Lima é outro, mas ele não está nas redes. O Ariovaldo, pastor Henrique. Pastor Henrique. Tem aquela pastora que ela faz uns vídeos excelentes. Qual? Eu não lembro o nome dela. Pastora Maria. É uma pastora que fica na rua, ela meio dança. É ótima. E ela tem um estereótipo. É uma que fala dos gays. Mônica, ela tem o estereótipo da Assembleia de Deus. Ela é amiga dos gays, não é isso? Oi? Ela é amiga dos gays, ela está sempre falando... Sim, ela faz uns vídeos ótimos. Eu sigo ela também, ela é ótima. É isso aí, e eu vou estar lá no nosso curso, tá? Eu quero melhorar o nosso alcance aqui do Geringonça também, da página do Geringonça. Olha, sigam a nossa página no Geringonça também, Geringonça SP,
tanto no YouTube quanto no Instagram. Ô, Lúcio, antes da gente terminar e dar a palavra para a Ana Flávia, para ela fazer as considerações finais, eu queria ler algumas postagens aqui no que a gente recebeu no YouTube, aqui do Sidoli, nosso querido Sidoli, que nos ajudou tanto nesse programa. Ana Flávia, parabéns pelo Pode Espalhar e vamos eleger o presidente Lula, Congresso Progressista e governadores do nosso campo, e ao término das eleições que o projeto continue. Depois a gente tem aqui outras pessoas, né? O Vilmar Xavier, ele falou mais uma vez, é perfeito, não basta reeleger o presidente Lula, é necessário eleger deputados e senadores de esquerda. E a gente tem aqui umas postagens aqui da Maria Máximo, nossa querida amiga, sobre ganhar eleições eu não tenho tanto receio, mas de vez em quando fico com desesperança com algum tema. Agora eu não desisto nunca. Aí a Márcia também fala, adorei ouvir a Ana Flávia. Ela também dá a dica de uma outra mulher fantástica, que é eu e a Maria somos seguidores dela, que é a Marta Lesse. Escreve tudo junto, L-E-C-E, Marta Lesse. Ela é ótima. Ela toma um cafezinho com Marta. Ela é aquela ótima. que eu quero trazer para o Geringonça. A gente quer trazer ela é ótima. Ela é ótima. Enfim, nós lutamos nas redes também, viu, Ana Flávia? A gente não é pangaré aqui, não. É que os nossos inimigos, né, são muito... Mas sempre foram, né? E a gente sempre ganhou. Nós nunca tivemos boa vida, né? Nunca tivemos, desde a fundação do PT, antes, né? Fundação do MST, nos partidos comunistas, todos os movimentos sociais sempre tiveram aí, fizeram o Brasil andar para frente, fizeram com que a gente estivesse aqui, né? O povo adora falar dos nossos antepassados, né? Os que vieram antes da gente, são tantos os movimentos, a gente sempre lutou, né? A gente pode pensar nas rebeliões escravas lá do passado, a gente pode falar nas greves operárias da qual surgiu nosso amado presidente Lula, debaixo de uma ditadura militar sangrenta, horrível. A gente está aí na luta e as redes sociais é mais um campo de luta. Eu não vejo ela como algo assim, que novidade. Não é novidade, é mais um campo de luta que a gente vai ter adequado ao século XXI. Né? Finalmente eu entrei no século XXI. É isso. Eu preciso fazer uma fala antes de passar para você, Ana Flávia. Desculpa estender aqui o programa por mais de uma hora, mas eu estou bastante impactada com um podcast que eu assisti do Mano a Mano, com o Capinguelê, e tem um trechinho da fala dele, é fantástico. Eu convido todo mundo a ouvir esse podcast, porque é emocionante. Eu acho que foi o melhor Mano a Mano que eu ouvi. E ele pega um Uber com um rapaz negro, e o rapaz fala para ele que ele se sente muito constrangido com relação às cotas. E o professor fala para ele, fala assim, mas ninguém deu para a gente as cotas. Isso aí é conquista de muita luta. Enfim, ele fez essa fala e foi muito interessante, porque no trajeto, o rapaz, depois no final, ele falou que ele mudou de ideia, ele não sabia. Então, as informações, né, a gente informar no miudinho ali, elas são fundamentais, e nomear, como você disse, né, Ana Flávia, a gente tem que nomear, a gente tem que identificar, a gente tem que trazer à luz mesmo, falar, olha, isso não é de bandeja, né, isso é luta. Muita gente atrás de mim, né? E é isso. Exato, isso é luta, e a gente tem que trazer mais gente para lutar ao nosso lado. Por exemplo, no fim da escala 6x1, a gente tem que mostrar que essas pessoas de shopping, a gente sabe que a vida deles é corrida, que não tem tempo para participar, então nós temos que criar um jeito deles participarem, de fazer alguma coisa. A gente precisa adequar a nossa militância a esse tempo de nossa época, que é um tempo diferente. Não é um tempo lá dividido, que a divisão do tempo era trabalho e tempo livre. Hoje as coisas são mais misturadas, a gente trabalha muito mais por conta dessas plataformas também, né, de trabalho, por conta da internet, por conta do celular. Então, acho que nós precisamos ajudar e nomear e fazer uma linguagem simples, e escutar, não ser dono da verdade, não ter essa postura de que a gente sabe tudo, porque nós somos lá racionais, somos o ápice da razão, né? Temos argumentos, mas
fazer desse processo que a gente vai viver agora uma conversa, uma grande conversa e um grande movimento de conscientização em torno de causas, né? Que eu acho que por aí a gente vai bem, levantando nossos bandeirões por aí, nossas causas, a gente consegue trazer mais gente para atuar na política e tendo práticas inovadoras, né? Como vocês estão tendo aqui com o Geringonça, fazendo programas, buscando inovar, buscando fazer diferente, que eu acho que esse é o caminho para que a gente possa encantar mais gente. Nós precisamos voltar a encantar as pessoas a participarem da política. É uma luta? É. É difícil? É. Né? Se fosse outra coisa, não se chamava luta. Agora, a gente encontra os amigos, como a Renata disse aqui no começo, a gente se organiza, a gente tem uma noção de coletiva, a gente tem uma noção para a nossa vida vai ganhando outros sentidos quando a gente é um militante, quando a gente defende uma causa, a ganhar outras importâncias, né? As coisas, os aspectos da nossa vida, e isso é muito bonito. Militar vale muito a pena. Queria deixar um convite para quem não é militante, que encontre sua causa, que milite nas redes sociais, que a gente possa encantar mais gente de que a gente vai construir um país diferente do que foi nos legado até agora, né, com o que a gente já está fazendo com o governo Lula e Dilma, mas que a gente precisa construir muito mais, a gente precisa ter muito mais emprego, a gente precisa ter emprego de qualidade, dignidade, a gente precisa acabar com toda a fome e a miséria, que a gente só começou a acabar com ela, a gente precisa ter educação, professores valorizados, pessoas que queiram, que gostem do ambiente escolar, que se encontrem ali, né, que as mães vão sair e vão deixar os filhos em escola em tempo integral, com mais segurança, com mais paz, né, vão voltar, vão pegar seus filhos, vão estar ali. Então, acho que a gente tem o que falar, né? E a gente nunca ganhou, eu queria dizer para vocês, a gente nunca ganhou uma eleição só apostando no medo. Quem sempre apostou no medo foi o outro lado. Então, vamos falar de futuro, vamos falar de esperança, vamos falar do que a gente quer construir para o Brasil e as coisas que nos indignam. Não tem problema a gente defender o SUS e ser contra uma pessoa que morre na fila do SUS. Não tem problema a gente fazer as duas coisas, né? A gente ser dialético, né? Não tem problema a gente dizer, eu defendo o SUS, mas acho que tem que ter mais transparência no orçamento, eu defendo o SUS, mas eu sou contra ter gente que morre em fila do hospital sem ser atendido. Não tem problema a gente dialogar com o que a gente ainda quer melhorar. Eu acho que falta um pouco isso no nosso discurso ultimamente, e acho que tem tempo de ajustar, tem tempo de esperançar, tem tempo de encantar, então que todos nós possamos encantar mais as pessoas. Lindo. E, Lúcio, a gente ainda cola lambe-lambe nos postes, tá bom? A gente continua. E nos banheiros, inclusive. Olha, eu amei te conhecer, viu, Ana? Amei. Não é só por causa desse sobrenome que me mata de inveja, mas, aliás, você poderia estar à frente de um podcast, porque fala muito bem, viu? Fica aí a sugestão. Eu vi alguém mandando eu mandar um abraço para o Paulo Camoto, eu vou mandar, mas o Paulo sempre falando, você fala muito. É meu parceiro de direção aqui no Instituto Lula. Eu falo mesmo, gente, desculpa se eu falei demais, eu adorei. Não, a gente gosta assim, não dá trabalho para a gente. Tem gente que você tem que ficar arrancando da pessoa, você entrega o barco e vai, né? Quem mandou o abraço foi a nossa querida Ângela também, que é da equipe, que eu também conheci nas ruas. Claudinha, minha querida também, que eu conheci nas ruas. Nossa, a lista é grande de gente que eu conheci na militância. E, Ana, quando eu estava um pouco mais próximo de movimento social, de moradia, e a gente tinha um grupo de mulheres, e mais de uma vez eu escutei relatos de mulheres que falavam que a militância a tirou da depressão. Entrar no movimento de moradia tirou elas do remédio, e isso não foi uma ou duas. Eu ouvi de muitas mulheres este relato. É lindo. É lindo, é isso mesmo, gente. Eu acho que é difícil, a gente rala muito, mas tem outras recompensas que marcam a nossa existência, né? Então, vale a pena. Lutar, viver é lutar e lutar vale a pena. Bora encerrar o programa e semana que vem a gente se encontra aqui às 8 horas da noite. Nós teremos a nossa querida Juliana Cardoso.
continuamos na guerrilha da comunicação, na guerrilha cultural, como disse o Andrés. A gente está com uma série de programas com mulheres. Primeiro eram jovens mulheres na política, jovens mulheres no parlamento. Agora a gente vai ficar... A Juliana é jovem aí, com a voz do povo lá em Brasília. A gente vai tê-la aqui para conversar. E no mês de junho tem várias surpresas. Continue ligados aqui. Pode espalhar o Geringonça. Quem está aqui, aguentou a gente até agora, por favor, se inscreva no canal, compartilhe, comente, eu já não sei mais o que é importante, mas continue fazendo. Mas não denuncie, porque a gente, mesmo que não caia, a gente não quer correr o risco. Se inscreva, compartilhe, comente, enfim. Esse é o programa Sobretudo. Um grande beijo, um grande abraço para todos. Beijo, tchau. Ah.